Olá, alunos do quarto ano. Nossa aula de hoje, Ciências. Sistema de sustentação e locomoção. Professora, a senhora já deu esse assunto. Pronto. É porque na aula passada que eu falei do sistema de sustentação e locomoção, eu expliquei para vocês que eu dividi ela em duas partes. Era um capítulo grande, né, extenso. Então, eu dividi ela em duas partes, certo? Então, na aula passada eu não dei tudo. Agora eu vou dar o restante do assunto, ok? Vou começar sobre as articulações, certo? Dizer que a nossa capacidade de locomoção depende da ação conjunta dos ossos, dos músculos e das articulações. Aqui vocês estão vendo a imagem, né? O esqueleto, os ossos. Aqui um braço representando os músculos e aqui a união de dois ossos representando as articulações, ok? Para garantir que o nosso corpo possa se movimentar, ele conta com a ajuda das articulações, né? Por exemplo, o nosso joelho, né? O joelho da gente é uma articulação. Então, para que a gente possa se movimentar, ela é bem importante isso, né? Nelas podemos perceber a união de dois ou mais ossos. No nosso braço aqui, ó, né? A união dos ossos, ó, nossas articulações, né? Que podem ser classificadas de acordo com os movimentos, ok? As articulações, elas são classificadas em móveis, semimóveis e móveis, certo? As articulações móveis, já está dizendo, né? É algo que se movimenta, certo? As articulações permite aos nossos ossos uma grande variedade de movimentos, certo? É um movimento amplo, né? Como, por exemplo, meu braço aqui, né? As articulações móveis aparecem na mandíbula, certo? No pescoço, ombros, cotovelos, punho, coxa, joelho, mãos, pés, dedos e muitos outros lugares, né? Aqueles que têm um movimento mais amplo, né? Que dá um certo movimento melhor, né? As semi-imóveis, semi quer dizer metade, né? Quer dizer, elas se movem, mas não totalmente, certo? Permite pequenos movimentos, são exemplo, articulações das vértebras, das costelas e da coluna vertebral, né? Eu me movimento, certo? Mas o movimento é um movimento como limitado, certo? Quando permite que os ossos, a realização seja pequenos movimentos. E as articulações imóveis, já está dizendo, elas não se movimentam, né? Aparece na cabeça e em outras partes que não se mexe. Tem as articulações lá, a moleira, região mais sensível encontrada nos bebês mais novos, é um exemplo, né? É importante perceber que o osso da cabeça não se mexe, mas se locomove para os lados, para baixo e para cima através do movimento do pescoço. Além disso, nela está a mandíbula, capaz de se mover graças a uma articulação. Aqui vocês estão vendo o osso, certo? E aqui vocês estão vendo a cartilagem, que é a moleira, certo? Ó, as articulações móveis são revestidas com uma cartilagem. Aqui vocês estão vendo no exemplo aqui, ó. Ela tem uma cartilagem, certo? E fluidos lubrificantes, né? Que permite a execução dos movimentos e evita a desgaste dos ossos. Porque se, por exemplo, o movimento que eu faço aqui, né? Se fosse um movimento seco, que não tivesse nada entre os dois ossos, né? Ou só o osso, ia acabar o quê? Batia um osso no outro e com o tempo esses ossos podiam começar a se desgastar, né? Começar a quebrar e ia se desgastando. Mas como eu tenho uma cartilagem aqui, né? Certo? Como fosse um líquido, né, lubrificante, certo? Então faz com que ele se movimente sem os ossos estar batendo um no outro e desgastando, certo? Algumas pessoas acaba acontecendo o quê? Essa lubrificação acaba se desgastando, certo?
e as pessoas começam a ter problema, né, de locomoção, né, começam a ter aqueles estalos nos ossos, certo? Devido a essa lubrificação que está desgastada, ok? A postura correta, uma precaução, certo? A gente tem que ter certo uma postura correta por causa da nossa coluna, né? Certo? Aqui no exemplo, uma criança, né? Uma criança, ela sentada de mau jeito, né? Provoca problemas aqui na coluna, né? Em uma criança, os ossos ainda estão em desenvolvimento, por exemplo, vocês, né? Os ossos de vocês ainda estão em desenvolvimento, certo? E por isso é importante que tenha uma postura correta, né? Ao andar, ficar de pé, sentar, certo? Para poder não ter problemas futuros, né? Na coluna, né? A gente vai ver até alguns danos que é causado pela postura incorreta, né? Uma postura adequada proporciona uma melhor qualidade, né, de vida, contribuindo para a coluna vertebral da gente, né? Que é o eixo central do esqueleto, mantendo-se saudável e sem desvio, diminuindo a dor nas costas, certo? São vários problemas relacionados à mal postura, né? Sabendo que a coluna também tem uma articulação semimóvel, né? O mau hábito da postura sentar, carregar peso de um lado para o outro, né? Ou forçar a coluna de exercícios impróprios pode causar danos e até gravar com os anos, né? A pessoa vai ficando mais velha, aí vai aparecendo os problemas, né? Devido a uma postura, certo? Aí vocês estão vendo, né, que o menino, no segundo quadro aí, né, foi empilhado uns livros para quê? Para que ele não precise ficar assim para olhar para o computador. Ele assim mesmo, ele pode olhar para o computador, certo? Também quando a gente carrega o material escolar, certo? Mochila, carregar só de um lado, isso prejudica, né, a nossa coluna, né? Pode causar alguns problemas que a gente vai ver depois aqui. O correto que é carregar a mochila com as duas alças, certo? E até mesmo aquelas mochilas de rodinha que pesa para baixo, né? Certo? O ideal não é o peso para baixo, certo? Porque também prejudica a nossa coluna. Às vezes as crianças reclamam com dores nas costas, né? E não sabem por que né? A postura inadequada que estão carregando alguma coisa e não vê que esse problema aí pode ser por causa do jeito que está carregando, né? Algum material, né? Carregando mochila, né? Pesada pelo número de livros, cadernos e outros materiais, né? Deve ter bastante cuidado, certo? Com esse peso, para a criança não tiver uma postura, né? Adequada para carregar o material, pode acabar com sérios problemas. E esse problema pode ser resolvido com medidas simples, né? Carregar direitinho, né? Carregar nos dois ombros, né? Para o peso ficar equilibrado, né? Certo? Aí agora a gente vai ver alguns problemas causados por a mal postura, né? A postura inadequada que a gente de sentar, de se deitar, né? Ficar em pé, de carregar os objetos. Danos à coluna, né? Aqui são 3 tipos de danos causados na coluna, né? A cifose, né? Aqui na imagem tem a normal, que é essa primeira aqui, é a normal. Aí tem a lordose, cifose e escoliose. A cifose aqui é do meio, ó. A curvatura acentuada para fora, né? A pessoa é aquela pessoa que a gente chama de corcunda, né? Que ela fica assim, ó, né? Que ela fica sentada, ela fica toda nessa posição assim, né? Porque tem a cifose, né? E a lordose, que é essa segunda aqui, né? A curvatura acentuada para dentro, né? Fica assim, ó. Né? Anda assim, né? E a escoliose, que é um desvio para a direita ou para a esquerda, né? Na presença de a inclinação de algum ombro, né? Anda assim, né? Ó. Essa escoliose, né? Às vezes, esse tipo de problema na coluna, né, pode ser até um defeito que já venha desde o nascimento, né, a escoliose, né.
desde o nascimento já pode já ter vindo com esse problema, né? Aí pode ser através de cirurgias, né? De alguns aparelhos que usa, né? Para poder melhorar essa postura. Aqui, qual a posição correta para dormir, né? Aqui vocês estão vendo um xizinho que é errada e um certinho que aqui é a certa, né? Dormir de barriga para baixo, né? Encostado na cama, né? Vão ter um apoio aqui, ó, para melhorar a coluna, certo? Aqui dormir de lado, né? Vão ter um apoio entre as pernas, certo? E dormir de cabeça para cima, né? É bom ter um apoio aqui na coluna e um aqui bem aqui nas pernas, certo? Para não causar danos à coluna, ok? Aqui são algumas posições corretas. E a nossa agenda, certo? Aqui, sistema de sustentação e locomoção. Eu passei a página 90 e agora a página 91. Não esqueça de ler o capítulo, que é importante, certo? Boa aula para vocês, bons estudos, alunos. Até a próxima.